Hoje vamos explorar a trajetória de Neemias, inicialmente um humilde copeiro que acabou liderando a grande missão de reconstruir Jerusalém. Descrito no livro bíblico que leva o seu nome, Neemias faz parte do Antigo Testamento. Ele era filho de Acali e sua descendência remonta ao tempo em que os judeus exilados retornaram a Jerusalém. O nome Neemias significa Deus conforta, refletindo sua missão providencial. A saga de Neemias continua no mesmo livro, que é uma sequência direta do livro de Esdras. Juntos, esses textos narram a volta dos judeus exilados na Babilônia e o subsequente esforço para reconstruir a cidade de Jerusalém, incluindo seu templo e muralhas. Neemias é mencionado pela primeira vez como copeiro do rei persa Artaxerxes I durante o domínio persa, especificamente no século V a.C. Esse cargo de grande confiança junto ao rei foi o ponto de partida para sua jornada de liderança. Naquela época, o vasto império persa dominava muitas terras, incluindo Jerusalém. Ser copeiro do rei não se limitava a apenas servir bebidas. Era um cargo de grande confiança e proximidade com o monarca. Neemias, no seu papel de copeiro, garantia não só a qualidade e segurança das bebidas do rei, mas também tinha um acesso privilegiado ao soberano, atuando como conselheiro confiável. Era essencial que Neemias fosse meticuloso, discreto e inteligente para notar qualquer mudança sutil no comportamento do rei. Essa proximidade lhe permitiu adquirir um conhecimento profundo sobre os difíceis desafios e a complexidade da administração do império, uma experiência que se mostraria crucial em suas futuras missões. Além disso, o cargo de copeiro do rei expôs Neemias a questões diplomáticas importantes, pois a corte real era um centro vital para negociações e interações com líderes de outros povos. Esse cenário proporcionou a Neemias uma experiência prática valiosa em política e estratégias de liderança. Durante esse período, o Império Persa oferecia uma certa liberdade cultural e religiosa nas províncias, inclusive em Judá. Após a morte de Nabucodonosor, muitos judeus aproveitaram o decreto do rei Ciro para retornar do exílio babilônico. Esse retorno marcou o início do processo de reconstrução de Jerusalém, incluindo seu templo e muralhas que haviam sido destruídos. Em um dia aparentemente tranquilo na corte pérsia, enquanto Neemias exercia o seu papel crucial como copeiro, ele recebeu notícias que mudariam a sua vida para sempre. Quando um grupo de visitantes de Judá chegou à corte real, trouxeram notícias perturbadoras sobre o estado de destruição e abandono em que se encontrava Jerusalém, a cidade ancestral de Neemias. Neemias perguntou-lhe sobre os judeus que haviam escapado e sobrevivido ao cativeiro, bem como sobre as condições em que Jerusalém estava. Conforme o capítulo 1 de Neemias, os visitantes responderam: os que restaram, aqueles que sobreviveram ao cativeiro, estão na província enfrentando grande sofrimento e humilhação. Os muros de Jerusalém estão destruídos e as suas portas foram consumidas pelo fogo. Ao ouvir essas palavras carregadas de tristeza e desespero, Neemias assentou-se, chorou e lamentou por alguns dias, jejuando e orando perante o Deus dos céus. Jerusalém, a cidade amada de Neemias e um símbolo de sua herança e fé, estava à beira do colapso. As robustas muralhas e os grandiosos portões que outrora simbolizavam sua glória e proteção, agora estavam em ruínas. Profundamente impactado por essa triste realidade, Neemias enfrentou a gravidade da situação com grande emoção. Contudo, em vez de sucumbir ao desespero, Neemias buscou conforto e orientação na oração. Ele se retirou para o silêncio do seu quarto, longe da curiosidade de todos, e se ajoelhou diante de Deus. Sua oração transcendeu um simples lamento, tornou-se um pedido ardente por direção, sabedoria e ação divina para enfrentar a crise em Jerusalém.
Em um gesto de humildade, Neemias reconheceu a soberania de Deus e confessou os pecados cometidos pelo seu povo que os havia levado àquela situação de sofrimento. A oração fervorosa de Neemias está registrada no livro dele, no capítulo 1, versículos 4 a 11, que diz: Senhor Deus dos céus, poderoso e temível, que mantens tua aliança de amor com todos que te temem e obedecem aos teus mandamentos, que teus ouvidos estejam atentos e teus olhos abertos para ouvir a oração que teu servo faz perante ti, dia e noite pelos teus servos, o povo de Israel. Confesso que nós pecamos contra ti, tanto eu quanto o meu povo cometemos pecados e transgressões, fomos extremamente ímpios e rebeldes, desobedecendo aos teus mandamentos e às tuas leis dadas ao teu servo Moisés. Recorda-te da promessa que fizeste a Moisés, dizendo: se vocês se desviarem, eu os dispersarei entre as nações, mas se retornarem a mim e obedecerem aos meus mandamentos, mesmo estando dispersos no mais remoto dos céus, de lá eu os recolherei e os levarei ao lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Neemias prosseguiu em sua oração e se colocou à disposição para ser um instrumento divino na restauração de Jerusalém. A proximidade com Deus forneceu-lhe não só uma clara missão, mas também a coragem necessária para enfrentar os desafios futuros. Movido pela fé, Neemias não se limitou a lamentar o estado deplorável da cidade. Ele ativamente planejou a reconstrução das muralhas e a recuperação da dignidade de Jerusalém. Seu compromisso com a ação e a melhoria da cidade era irrevogável. Num dia rotineiro na corte persa, o rei Artaxerxes notou a expressão sombria no rosto de Neemias, seu copeiro de confiança, e indagou: por que seu rosto está triste se você não está doente? Neemias, visivelmente nervoso com a pergunta do rei, respondeu: viva o rei para sempre! Como posso não estar triste se a cidade onde estão os sepulcros dos meus antepassados está destruída e as suas portas foram consumidas pelo fogo? Quando o rei perguntou a Neemias sobre o motivo de sua tristeza, o copeiro prontamente compartilhou as perturbadoras notícias sobre Jerusalém. Sensibilizado pela honestidade e lealdade de Neemias, o rei prestou atenção, notando a firmeza em seu olhar. Movido pela curiosidade, o rei perguntou: o que você deseja pedir? Neemias, ainda temeroso, fez uma rápida oração ao céu e respondeu: se agrada ao rei e se seu servo encontrou favor diante de ti, permita-me ir ajudar a reconstruir a cidade onde meus pais foram sepultados. De forma inesperada, o rei concedeu a Neemias a permissão para ir a Jerusalém e coordenar os esforços de reconstrução da cidade. Essa permissão, mais do que uma simples autorização formal, representava um voto de confiança e um reconhecimento das habilidades de Neemias. O rei via em seu copeiro uma integridade e dedicação que o qualificavam como o líder ideal para o enorme desafio de restaurar as muralhas de Jerusalém. Com isso, Neemias partiu para a sua cidade natal, assumindo a grande responsabilidade de liderar a reconstrução. Ao chegar em Jerusalém, Neemias não se limitou a uma avaliação superficial dos danos durante o dia. Neemias percebeu a importância de realizar uma avaliação detalhada das muralhas e portões de Jerusalém. De forma estratégica, ele optou para realizar a inspeção durante a noite, um momento em que a cidade estava calma e livre dos olhares curiosos. Secretamente, acompanhado apenas por alguns de seus mais confiáveis aliados, ele percorreu os limites da cidade. Essa inspeção noturna foi além de uma simples verificação física. Representou um compromisso profundo e um ato de coragem. Sob o manto da noite, Neemias identificou as falhas nas muralhas, enxergando ali as oportunidades para a restauração e a revitalização
revitalização de Jerusalém. Logo após sua chegada, Neemias também enfrentou a incredulidade e a hostilidade de alguns líderes locais que duvidavam de suas intenções e capacidades. Apesar de alguns líderes locais questionarem suas motivações e zombarem de sua aspiração de reconstruir o que fora destruído, a resolução de Neemias se manteve firme. Ele não permitiu que as críticas negativas o desanimassem. Ao contrário, com firmeza de propósito, ele motivou os cidadãos de Jerusalém a acreditar na viabilidade da reconstrução. Neemias não estava sozinho nessa missão. Ao seu lado trabalhavam habilidosos pedreiros, carpinteiros e artesãos, cada um trazendo a sua experiência para restaurar diferentes partes das muralhas. Pessoas de todas as idades, homens e mulheres, uniram-se para desempenhar papéis vitais no projeto, mostrando a amplitude do envolvimento comunitário impulsionado por Neemias. A diversidade dos trabalhadores não só fortaleceu a equipe, como também refletiu o comprometimento de Neemias em integrar toda a comunidade nesse esforço coletivo. Além dos desafios verbais, ele também enfrentou ameaças físicas e conspirações, reforçando a necessidade de vigilância e estratégia em cada etapa do processo. Os opositores do projeto de restauração das muralhas de Jerusalém tramavam incessantemente para enfraquecer a liderança de Neemias, elaborando estratégias que buscavam desmotivar e desestabilizar a equipe de trabalho. Apesar dos ataques e sabotagens enfrentados durante a reconstrução, a resiliência de Neemias se destacou ainda mais nesses períodos de adversidade. Ele implementou medidas de segurança robustas, desenvolveu estratégias defensivas, posicionou guardas durante dia e noite, mantendo-se resoluto em seu objetivo e não sucumbindo ao medo ou às ameaças recebidas. Embora os recursos fossem limitados e os desafios logísticos imensos, Neemias estava bem preparado, tendo assegurado autorizações reais necessárias para superar essas barreiras. Conforme a Bíblia relata, antes de iniciar sua missão, Neemias havia obtido cartas do rei que serviam como autorizações formais, facilitando a navegação pelas dificuldades administrativas e logísticas que poderiam surgir. Equipado com essas cartas, ele se dirigiu aos governadores de algumas localidades e apresentou as ordens do rei. Acompanhado por um destacamento de oficiais, militares e cavaleiros, partiu para Jerusalém. A chegada de Neemias à cidade não simbolizava apenas o começo da reconstrução física de suas muralhas, mas também marcava o início de uma significativa renovação espiritual e social para todos os habitantes. Com uma abordagem abrangente, Neemias incentivou a comunidade ao envolvimento ativo no estudo e na reflexão das Escrituras, destacando a importância de uma base espiritual sólida para complementar a reconstrução material. Sob a liderança transformadora de Neemias, o povo redescobriu os pilares essenciais de sua fé, reafirmando seu compromisso com Deus. Ele não se limitou a liderar a reconstrução física, também se dedicou a reformas sociais profundas para corrigir injustiças e desigualdades. Confrontou uma realidade dura, onde os mais vulneráveis eram vítimas de empréstimos abusivos, com alguns usurários impondo juros exorbitantes que afundavam as pessoas em dívidas avassaladoras. A atuação de Neemias foi rápida e resoluta. Ele enfrentou os agiotas diretamente, censurando-os em público e exigindo a devolução dos excedentes cobrados. Sua atitude inabalável enviou uma mensagem clara de que a exploração não seria aceita sob o seu comando. Mais do que resolver casos isolados de abuso, Neemias instaurou reformas sociais que eram um apelo à restauração da justiça social, mostrando o compromisso dele com o bem-estar integral da comunidade.
A adoração a Deus passou a ser o ponto central da vida diária em Jerusalém, sob a liderança de Neemias. Ele promoveu a observância do sábado e a celebração das festas religiosas, destacando a importância desses momentos de descanso e celebração como formas de expressar a gratidão e reverência a Deus. Além disso, Neemias tomou medidas para fortalecer o núcleo espiritual da cidade, nomeando sacerdotes e levitas para lideranças importantes, assegurando assim que a orientação espiritual fosse fortificada e influente. A reação da comunidade às iniciativas de Neemias foi extraordinária. Os habitantes não apenas aceitaram as mudanças, como também abraçaram com fervor os princípios reintroduzidos. A comunidade reafirmou seu compromisso com Deus, engajando-se ativamente nos rituais e cerimônias e se esforçando para viver uma vida pautada pela retidão e justiça. A reflexão crucial a fazer é que Neemias nunca viu sua missão apenas como um projeto terreno, mas como uma empreitada orquestrada por Deus. Sua fé profunda serviu não apenas como um complemento, mas como fundamento de sua visão e de suas ações. Ele reconheceu a soberania de Deus sobre os obstáculos que enfrentou e essa confiança permeou todas as suas decisões e liderança. A mão divina manifestou-se em momentos decisivos, especialmente quando Neemias estava perante o rei Artaxerxes, solicitando permissão para retornar a Jerusalém. Deus tocou o coração do rei, facilitando a aprovação de sua jornada, um evento que transcendia a simples política, sendo uma clara resposta à fé e às orações de Neemias. Durante a reconstrução, as adversidades e resistências foram superadas não apenas por esforços humanos, mas também pelo auxílio sobrenatural. Sob a influência inspiradora de Neemias, a comunidade enfrentou e venceu desafios que pareciam intransponíveis. A proteção divina ficou evidente quando ameaças externas falharam em romper os avanços, e o sucesso final da reconstrução das muralhas, que foi indubitavelmente moldado pela intervenção divina a cada etapa. Liderando com fé, Neemias se tornou um verdadeiro instrumento nas mãos de Deus, alcançando feitos notáveis que marcaram profundamente a história e o espírito de seu povo. E assim, que o Senhor te abençoe e que essa história seja de grande incentivo para a sua vida. Por favor, compartilhe esse vídeo, nos ajude a propagar a mensagem de Jesus. Confirme se você já está inscrito no canal, se inscreva nele, acione o sino das notificações para você ser notificado, deixe o seu like, o seu gostei no vídeo, isso nos ajuda muito. E até o próximo vídeo. Fiquem com a bênção de Deus para você e para sua casa.